Hello people, esse é o primeiro vídeo aqui para o canal Technicalities. Eu já estava com a ideia há algum tempo de fazer um canal sobre algum tema que eu curtisse e que de alguma maneira pudesse ajudar, né, o pessoal que vai estar assistindo. O que acontece é que recentemente eu tive que me inscrever para fazer um teste chamado TOEFL, que quer dizer Test of English as Foreign Language. O interessante é que eu já tinha feito esse teste antes, na época que eu estava estudando para fazer o mestrado. E aí, o engraçado é que o teste tem uma validade. Eu até entenderia precisar fazer o teste novamente se você não tivesse se dado tão bem na primeira vez, mas não foi exatamente o meu caso nessa situação. Outra coisa interessante é a razão de eu ter feito o teste, né? Tudo se deve ao fato de eu ser fisioterapeuta formado no Brasil e por isso, né, eu tenho que demonstrar que tenho condições de falar a língua do país que eu vou trabalhar. Alguns estados, como no caso o estado de Nova York, onde eu estava antes, o pessoal automaticamente, né, deduziu que se eu estudei já nos Estados Unidos, né, eu devo estar apto a falar a língua do país. E mais, se eu conseguir passar no NPTE, o National Physical Therapy Examination, eu também, obviamente, deveria conseguir falar a língua do país. Mas no caso de Ohio, que é o estado onde eu estou agora, né, parece que algum burocrata criou as regras, mas não considerou as exceções. E por causa disso, eu tenho que pagar US$ 200 para fazer uma prova para provar o óbvio, que é que eu estou apto para falar o idioma do país. Mas de qualquer maneira, para não perder tempo e ficar me estressando, eu preferi pagar e fazer a prova. Aí me ocorreu outro pensamento, né, que tem algumas pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu precisei passar uma vez e talvez algumas dicas que eu possa dar não vão prejudicar, né? E aqui estamos nós. Bem, para não ficar só na parte chata, eu quero começar tentando dar alguma dica útil. E a primeira dica é de como usar um dicionário. É, eu vou fazer logo um disclaimer aqui para a gente não ficar tendo que voltar depois, né? Tudo que eu passar aqui são coisas que eu aprendi na prática e que serviram para mim, não são a forma certa de fazer as coisas. Então, se servir para você, use. Se não servir, bola para frente e não fique perdendo tempo tentando fazer o negócio funcionar. Mas vamos logo à história do dicionário. Eu não consigo nem pensar como seria a minha vida sem ter um dicionário para estudar. Eu usei muito um dicionário chamado Oxford para estudantes brasileiros de inglês, né, e ele me ajudou demais. Eu usei muito esse dicionário Oxford até dar de presente a um colega de trabalho. Teve uma época que eu tinha 6 dicionários de papel, né, e eu faço questão de enfatizar a importância do dicionário de papel, né? Porque com eles você estuda várias coisas importantes dentro do mesmo ambiente sem se distrair, né? Por isso que eu não recomendo tanto usar o Google Tradutor, né, para procurar o significado das palavras, porque você acaba ficando viciado em não saber. Você fica sempre com aquela ideia na cabeça de que sempre estará aqui na hora que eu precisar, né? E a coisa ela só fica na sua cabeça de acordo com a quantidade de vezes que você usa. Se você parar de utilizar, aquilo também vai embora, né? Bem, um bom dicionário ele tem algumas coisas essenciais, né? Como indicar parts of the speech, né? Que é a classe gramatical para nós, eh, aplicação numa frase, sinônimos, antônimos, pronúncia, né? E aí eu abro um outro parênteses para falar sobre a pronúncia, né? Deixa eu te contar uma coisa que muita gente não sabe. O inglês ele não funciona foneticamente como o português. Significa dizer que para você pronunciar uma palavra, alguém tem que lhe dizer como é que a pronúncia da palavra é. Senão você não vai saber, né? Você pode até ter uma ideia por conta dos padrões, mas às vezes a ideia ela está completamente errada. Eu trabalho em hospitais e uma das coisas que acontece às vezes é que você chega na sala de espera com a ficha do paciente na mão, chama o paciente pelo nome que você acha que é aquele que está ali e a pessoa não responde. Aí quando você vai ver, a pessoa estava lá, mas você pronunciou o nome completamente errado. Então, isso porque você se baseou nos padrões que você já conhecia de antes, né? E é por isso que precisa ter uma chave de pronúncia.
Para isso, eu recomendo um dicionário de inglês para inglês, e os meus favoritos são os Merriam-Webster. Mais uma vez, Merriam-Webster. Né? Eu gosto deles porque eles são praticamente o padrão da pronúncia do inglês americano. Se você debandar mais para o lado do inglês britânico, é provável que os dicionários Oxford sirvam melhor. No dicionário que eu vou usar, funciona assim. Logo no começo tem um guia de como usar o dicionário, uma chave de pronúncia e uma lista de abreviações. Vamos ao guia de pronúncia primeiro. Primeiro vem o estilo da pronúncia. Aqui eles explicam que nem todas as palavras são pronunciadas, e porque algumas já foram pronunciadas antes, e aí você não precisa repetir isso aí. É só seguir o padrão e tá bom. Em alguns casos, eles vão te dar mais de uma pronúncia, porque às vezes é necessário mais de uma. Em seguida, vem a chave de pronúncia, que é uma lista com vários símbolos e algumas palavras que usam esses símbolos, esses sons. Eu sempre recomendo, comece por aprender essas palavras e daí para frente você conseguirá pronunciar todas as novas palavras baseado no som das palavras iniciais. Por exemplo, vamos começar com o som das vogais. A vogal A. Ah, Nesse caso aqui é pronunciado como na palavra cat, at e parrot. E o A com tracinho acima é pronunciado como nas palavras ape, play e sail. E daí para frente, tem uma seção com pronúncia de sons estrangeiros e, por fim, as marcas tônicas, né, stress marks. Eu não sei nem como enfatizar o suficiente a importância dessas marcas, porque várias palavras em inglês, ela tem ênfase em uma sílaba que no português tem outra. E na maioria dos casos, o ouvinte não consegue entender a palavra se você estressar no lugar errado. Por exemplo, é o caso da palavra superlativo, que no português o acento tônico está na penúltima sílaba, mas no inglês está na segunda sílaba. Em português é superlativo, em inglês é superlative. Então é muito importante, né? Aqui a gente termina o conteúdo do episódio número 1. Espero que tenha sido. Número 0, na verdade. Espero que tenha sido útil para você. Mande seus comentários, suas dúvidas. Tem algum lugar aqui abaixo ou do lado. Deixe tudo por aqui. E dê uma curtida no vídeo. E bye bye for now. E good studies.